público, né, recebeu muito bem o programa e se identificou, então surgem as dúvidas, né? A gente está aqui de novo para tirá-las. E muito quem precisar pode ficar à vontade aí para entrar em contato com a clínica, a gente está sempre respondendo. Sem dúvida. Inclusive, queremos mais uma vez, não só agradecer aí, né, por estar aqui prestando esse serviço de utilidade pública, mas também, né, o público está ligado lá, agradecer pela audiência, o pessoal realmente ligadíssimo aí no programa. Então vamos à primeira questão aqui, doutor Henrique, vem lá do bairro Santana, a Andréia Correia nos encaminhou, ela sofre com problemas da coluna há mais de 8 anos, é um problema bastante sério aí, e ela relatou algumas dores, dando alguns locais, L4, L5, né, questões no tórax também, quer saber o que fazer e se há algum tratamento na quiropraxia, né, que possa aliviar e possa lhe trazer algum alívio. Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Cláudio César. Convido você a dar aquele like importante, ativar o sininho e se inscrever, para receber em primeira mão os nossos programas especiais. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Recebe o salário na Caixa, tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que vem.
Estamos de volta com o programa Norte em Ação. Agora o nosso quadro Alô Doutor, e com a grande satisfação estamos recebendo mais uma vez dentro do programa Dr. Henrique Cervi. Ele que é quiropraxista, esteve conosco aí recentemente falando sobre problemas na coluna, despertou a atenção de muitos telespectadores, e algumas questões aqui foram encaminhadas pontualmente que a gente vai tratar delas, levar mais informações para você que está aí ligadinho com a gente. Tudo bom, doutor Henrique? Tudo ótimo, muito bom estar com você novamente, né? Falar um pouquinho daquilo e tirar algumas dúvidas aí que vocês já falaram que o público, né, teve recebeu muito bem o programa e se identificou, então surgem as dúvidas, né? A gente está aqui de novo para tirá-las. E muito quem precisar pode ficar à vontade aí para entrar em contato com a clínica, a gente está sempre respondendo. Sem dúvida. Inclusive, queremos mais uma vez, não só agradecer aí, né, por estar aqui prestando esse serviço de utilidade pública, mas também, né, o público está ligado lá, agradecer pela audiência, o pessoal realmente ligadíssimo aí no programa. Então vamos à primeira questão aqui, doutor Henrique, vem lá do bairro Santana, a Andréia Correia nos encaminhou, ela sofre com problemas da coluna há mais de 8 anos, um problema bastante sério aí, e ela relatou algumas dores, dando alguns locais, L4, L5, né, questões no tórax também, quer saber o que fazer e se há algum tratamento na quiropraxia, né, que possa aliviar e possa lhe trazer algum alívio. Certo. Então, assim, com essas informações que ela nos passou, fica um pouco vago para se dizer o que exatamente está acontecendo, tá? A região de L4 e L5 são as duas últimas vértebras da coluna, ou seja, lá embaixo, na região, quase na região pélvica, né? Então ela tem alguma disfunção ou algum desgaste, algum processo inflamatório, alguma desidratação discal que está acontecendo ali naquele segmento, né? Invariavelmente, independente do que esteja acontecendo ali com aqueles segmentos, com a quiropraxia ela pode tratar. Algumas vezes tu vai conseguir só dar um alívio para a pessoa, né? Muitas vezes a pessoa já chega na clínica com um desgaste já muito severo, muito avançado, ou uma artrose, né, já instalada, né, uma hernia de disco muito grande que provoca um desconforto considerável e eventuais irradiações para as pernas. Então, tudo depende do que está acontecendo na coluna dessa pessoa. Eu precisaria conversar com ela, é bem provável que nós vamos entrar em contato com essa pessoa para tirar pegar maiores informações, né, para saber o que está acontecendo. Mas se tratando de um desgaste, uma desidratação, uma inflamação, se não for muito avançado, se consegue tratar perfeitamente, a pessoa fica sem dor, né? Mas se for alguma coisa já, como ela falou em 8 anos, é isso? 8 anos já é algo crônico. Sendo algo crônico, muito provavelmente é que já seja algo já avançado, né? Então, se conseguiria tratar no sentido de se buscar uma melhor qualidade de vida, dar mais mobilidade para aquele segmento, redução de dor, né? Então, é possível sim dar um alívio para essa pessoa. Desculpa. O nome dela vamos pegar aqui, Andréia Correia. Andréia Correia. Inclusive, mais uma vez agradecendo aí pela audiência e dizer, né, você que está ligado aí com a gente, nosso telefone, e-mail para os seus questionamentos. Então, doutor Henrique, vamos aí à próxima questão que vem lá do bairro Teresópolis, né? O Leocir Hernandes encaminhou aqui também, muito preocupado com problemas da coluna e quer saber o que pode ser feito para diminuir as dores lombares. Converge mais ou menos dentro dos aspectos aqui que a outra telespectadora, a Andréia, a quem também mandamos aí um abraço e agradecemos mais uma vez aí pela audiência, mas vamos tentar assim também levar alguma informação para o Leocir, que se motivou muito com as suas explanações e preocupado, evidentemente, com essa situação que lhe traz aí, lhe acarreta dores muito grandes. Então, assim, dores lombares que entra mais ou menos naquilo que nós conversávamos antes, né? Os desconfortos, os pequenos desconfortos lombares, aqueles desconfortos que ocorrem
permanecem por 2 ou 3 dias e depois passam, ou se faz uso de um relaxante muscular ou de um anti-inflamatório e a dor tende a passar, mas elas aparecem novamente um pouco mais adiante, depois de um certo esforço. Isso é indicativo que a pessoa tenha algum desgaste discal, algum probleminha em andamento ali na região lombar, né? Então, cabe se investigar e se tratar isso aí. Porque se pegar no início, é muito simples, às vezes muito simples de se tratar, coisa de 2 ou 3 atendimentos, a pessoa fica perfeita, sem dor, e aí dentro desses atendimentos são passados dicas, de acordo com o dia a dia do paciente, né? De acordo com as suas atividades. São passadas dicas, porque em geral a pessoa desenvolve as dores, né, pelos hábitos diários que ela tem, né? Então a gente... Ou maus hábitos também. Ou maus hábitos, exatamente. E às vezes inevitáveis, né? Às vezes você tem que fazer aquilo ali. Só que tem maneiras de você fazer contrapontos a isso, né? E é isso que num primeiro atendimento, por isso que é longo, demora 1 hora, 1h30 esse primeiro atendimento, porque a gente busca entender o dia a dia, os hábitos dessa pessoa, para mudar algumas coisas, para que nós cheguemos a um tratamento, que a pessoa se sinta-se bem, só que depois não volte a ter aquelas crises, né? O que é interessante é que a pessoa se trate, fique bem e permaneça assim. Só que muitas vezes tem que mudar algumas coisinhas. Como o seu Leocir, né? São só desconfortos lombares, ele pode cuidar algumas coisinhas, né? Como se ele é uma pessoa que passa muito tempo sentado, né? Sentado é uma posição que prejudica muito a região lombar. Por quê? Ao tu sentar, ficar na posição sentada, você retifica uma região ali da coluna que tem uma curva, ela tem uma curvatura, uma lordose, aqui embaixo na região pélvica ela tem uma lordose. Quando você senta, retifica a coluna e sendo uma reta, o peso todo vem reto, de cima para baixo nos discos da tua lombar. Então, se o senhor fica por longos períodos sentados, tente ficar no máximo 1 hora, 1h30 sentado, levanta, pega uma água, não permaneça. Tem pessoas que sentam às 8 horas da manhã e levantam ao meio-dia no trabalho. É péssimo. Dificilmente essa pessoa vai passar por um longo período de trabalho assim de sua vida sem desenvolver um problema na região lombar. Ela vai desenvolver, né? Então tem que ter alguns intervalos dessa posição. Fazer atividade física que reforce a região abdominal, né? Porque tudo que dá estrutura e sustentação para a tua coluna ou para uma articulação é músculo. Então, quanto mais tônus muscular você tiver na parte abdominal, na parte de coxas, pernas, né, mais sustentação tu vai criar para a tua coluna. Beber bastante água, porque vai reidratar os discos. Sempre depois de uma atividade física, fazer bastante alongamento, né? Antes da atividade física também é indicado, mas pode ser um alongamento mais breve. A pessoa faz mais um aquecimento muscular. E depois da atividade física, você faz um belo de um alongamento para tirar aquela tensão que você gerou sobre a coluna, né? Então, tem algumas dicas básicas que dá para a pessoa fazer em casa, começar a mudar alguns hábitos. Consequentemente, às vezes, até ela mesma resolve o problema das dores, né? Só mudando alguns pequenos hábitos. Muito bem, então estamos aqui conversando, Dr. Henrique Tcherf, né, respondendo as questões dos nossos telespectadores. Mais uma vez aí o telefone, o e-mail, o 30 23 47 25, DDD 51 aqui de Porto Alegre, e o e-mail alodoutor@ig.com.br. Agradecendo a participação dos nossos telespectadores, mandar um grande abraço aí também ao senhor Leocir. Claro que isso tudo a gente procura fazer dentro daquele espírito de levar a informação, de prestar aquele serviço de utilidade pública. Então, doutor Henrique, vamos aproveitar e vamos falar de profilaxia, já que os problemas aí estão, e cada vez mais em função do próprio comportamento, das necessidades
mais de desenvolver, né, atividades em frente aos computadores, enfim, permanecer muito tempo sentado. O senhor acabou de referenciar a situação que realmente prejudica a coluna, ou seja, ficar muito tempo numa posição só. Então vamos falar aí daquelas profilaxias, daquelas situações que realmente vão trazer um ganho, né, em saúde para a nossa coluna. Certo. Bom, uma já foi dito quanto à posição sentada, né? Evitar longos períodos na posição sentada. Fazer a atividade física. Agora, eu queria entrar numa coisa um pouco curiosa, que as pessoas até não se dão muito em conta, né? Agora que nós estamos falando um pouquinho de ficar sentado, algo que acontece muito e que é confundido bastante com enxaqueca, né? São as dores de cabeça. O que acontece? As pessoas, às vezes, acham, é incrível falar isso, mas tem pessoas que chegam à clínica achando que tem tumores cerebrais, né? Devido à dor constante, diária, dor de cabeça, né? E começa-se a investigar a dor de cabeça e não se conclui muita coisa, porque se faz tomografia, se faz eletroencefalograma e não aparece, né, uma causa para aquela dor de cabeça. E essas pessoas sofrem muito porque são crises tal qual uma enxaqueca, porque a pessoa apresenta tontura, ela apresenta fotofobia, que é sensibilidade à luz, ela às vezes tem náusea, chega a vomitar, né, e fora a dor mesmo, né. E o que acontece? Tem as cefaleias, elas são divididas, tem inúmeros tipos de cefaleia, né? Mas uma delas, e eu me arrisco aqui a dizer que é a principal e a que mais ocorre, é a cefaleia cervicogênica, tá? Esse tipo de cefaleia, ela é uma cefaleia de origem na base da cabeça. Em geral, quando a pessoa começa a sentir ela refere como se fosse uma pressão na base da nuca, né? E essa dor passa como se fosse uma foice, então se chama até às vezes cefaleia em foice, né, para frente. Então ela pega fundo de olho, têmporas, né, e a base da cervical. O que acontece? Essa cefaleia mais tensional, ela também se desenvolve em pessoas que ficam muito tempo sentadas ou na frente de computador, né? Porque mesmo coisa que na lombar, a lombar, como eu falei antes, ela tem uma lordose, uma curva, a cervical também tem uma curva, uma lordose, né? Por quê? Essa lordose cervical, ela é responsável por dar uma sustentação. Tu tem o peso da tua cabeça e a tua cervical tem que sustentar esse peso, né? Se você tem uma curvatura, uma retificação cervical, ou até uma inversão de curva, que seria pior ainda, esse peso da tua cabeça fica todo ele reto de cima para baixo nesses discos da cervical. Agora, se você tem uma retificação provocada por uma pessoa que fica muito tempo em computador, por isso que a tela do computador ela deveria ficar na altura dos olhos, né? Porque se você, em geral, o que acontece é que a tela do computador fica aqui e a pessoa passa um longo período dessa forma, né, retificando essa curvatura. E essa pequena retificação é que gera essas dores de cabeça, né? Elas causam um acúmulo de tensão nas facetas articulares. Cada vértebra da tua coluna ela tem articulações uma com as outras. E retificando, você gera uma tensão maior nessas facetas articulares. Só isso já provoca dor, né? E aqui na base da cervical tem um par de nervo craniano, o primeiro par, principalmente, de C1 aqui e C2, mas esses pares de nervos aqui, eles vão inervar principalmente a base, têmpora, fronte e fundo de olho, né, que é a dor que as pessoas referem nesse tipo de cefaleia. Então, nada mais é que uma compressão sobre essas raízes nervosas. Esse tipo de cefaleia, ela é causada por uma compressão sobre essa raiz nervosa de C1. Tá. E o que acontece? Essa raiz nervosa também passa para o ouvido interno, região vestíbulo coclear, que é responsável pelo equilíbrio. Então não é bem comum
de a pessoa, além de referir a dor de cabeça, referir tontura e, às vezes, até eventualmente zumbido no ouvido e uma sensação de ouvido entupido, perda auditiva. Tá? Tudo por compressão sobre essa primeira raiz nervosa. E isso aparece muito, é diário, eu trato pessoas diariamente com esse tipo de queixa. Por quê? Pelo simples fato de passarem muito tempo sentados olhando para um computador aqui. Uma medida básica, né, que você pode fazer, elevar a tela do teu computador até a altura dos teus olhos, para que tu permaneça com a cervical na posição correta, né, e fazer, como eu falei antes, uma compensação ao que você faz o dia todo. Uma medida simples. Chega em casa todos os dias, à noite, deita no chão, coloca as pernas em 90 graus na cama, no sofá, e pega um rolinho, como se fosse um rolinho de toalha, enrola uma toalha e coloca bem na tua cervical, no meio da cervical da coluna, e só deita e relaxa a cabeça. Você vai fazer o contrário do que fez o dia todo, vai relaxar a pressão, a tensão sobre essas facetas articulares, vai relaxar um pouco a tensão muscular, né, e você vai já estar fazendo um ótimo trabalho preventivo que até previne surgimento de desgastes nas vértebras cervicais, né, melhora um pouco a hidratação desses discos cervicais. Então, é uma medida profilática, entre o que nós estamos falando, né, mas essa cefaleia cervicogênica, eu gosto quando eu tenho a oportunidade de conversar sobre, porque tem muitas pessoas se tratando para enxaqueca, e não é enxaqueca. Às vezes não é necessário estar tomando um remédio para enxaqueca. Muito bem. Então, doutor Henrique, seria interessante a gente falar o tempo necessário para a pessoa colocar em prática essa dica que o senhor deu agora, se posicionar no chão, colocar 90 graus e esse rolinho atrás da cabeça, né? Por quanto tempo a pessoa deve ficar assim? Olha, se fizer 15 minutos à noite, já está perfeito. Eu sempre falo para as pessoas que eu estou tratando para isso, que elas adquiram, você pode comprar, o nome é rolinho cervical mesmo, é um rolinho, você pode adquirir esses rolinhos e deixa na cabeceira da cama, porque daí eu falo para as pessoas, tocou o despertador de manhã, tira o travesseiro da cama e bota o rolinho por uns 10 minutinhos, de manhã cedo. E depois chegou em casa, acabou todas as atividades que tinha que fazer no dia, pega o rolinho, deita no chão, coluna bem retinha e coloca na cervical. 15 minutos. Tá? É o suficiente. Muito bem. Então, continuamos aqui conversando, doutor Henrique Tchervi. É claro, mais uma vez o telefone para os seus questionamentos. Então, doutor Henrique, estamos chegando aos minutinhos finais da nossa entrevista. É claro que a gente fica muito gratificado não só em poder responder, de prestar o serviço de utilidade pública, mas também de dar dicas profiláticas, como o senhor acabou de colocar, as coisas bem simples de se fazer e de manter a saúde, né? Hoje nós estamos falando da questão da coluna, das questões lombares, mais referenciadas aqui, e que através da quiropraxia e com seus conhecimentos também orientando as pessoas nesse sentido. Então eu gostaria que nesses minutos finais o senhor fizesse as suas considerações, agregando aquilo que julga mais importante, não só para o momento, mas também para o pessoal que está ligado aí com a gente, aí com mais dicas importantes. Certo. A dica, já que nós estamos falando de profilaxia, é que você tente fazer essas mudanças de hábito, né, no seu dia a dia. As pessoas que têm esse tipo de queixa, seja dor na lombar, seja dor na cervical ou dores de cabeça, enfim, faça essas mudanças no seu dia a dia por um período e observe, né? Se as queixas continuarem, né, não espera ficar crítica a situação, né? Quando você vê que está um remédio, um relaxante, um anti-inflamatório já não está mais te dando aquele efeito que dava, se as crises vêm aumentando a frequência, é melhor abrir o olho, não deixa com que... Vai chegar um momento que aquele remédio não vai mais surtir o efeito, não vai mais adiantar você tomar aquele medicamento.
né? E aí, infelizmente, às vezes as pessoas esperam tanto para buscar um tratamento que fica um pouco complicado de se tratar. Então, sempre busque fazer as coisas o mais cedo possível, porque daí fica mais simples, mais rápido, menos desgastante, né? Então, a dica é essa. Muito bem. Vamos agradecer mais uma vez aqui a participação do Dr. Henrique Tcherv, né, pelas suas informações e as dicas importantes aí. Para os clássicos, para os inovadores, para toda a família, para um só. Para os que se esforçam, para quem se refresca, para os que amam praia, para os que amam serra, para os que vão e os que voltam, para quem curte academia, para quem quer opção, para quem quer sair do comum, para os solteiros, para os casais, para os filhos, para os que pensam no futuro dos filhos, para quem bebe da fruta, para quem bebe da nuvem, para os brasileiros de todo lugar, para todos. Coca-Cola Brasil. O Instituto do Câncer Infantil tem trabalhado muito para assegurar e melhorar a saúde da criança e do adolescente com câncer por meio de parcerias, assistência, pesquisa e mobilização social. Uma realidade que tem a parceria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre na conquista de maiores índices de cura. Muita gente já vestiu essa camiseta e corre pela vida. Hoje estamos aqui para agradecer e dizer que você pode continuar ajudando as nossas crianças. Dê uma olhadinha no nosso site. Contamos com você. Você faz toda a diferença. O que a gente mais faz hoje em dia é clicar. Pena que o destino da maioria desses cliques é esse, o desperdício. Você sabia que apenas um clique pode ajudar a combater a fome no nosso estado? É só acessar cliquealimentos.com.br e dar um rumo mais digno aos seus cliques. A mesa de quem tem fome. Doar pelo Clique Alimentos é gratuito e não demora nem um minuto. Faça a sua parte. Clique para quem precisa. www.cliquealimentos.com.br. Recebe o salário na Caixa tem mais vantagens, descontos exclusivos, isenções de taxas e milhares de agências esperando por você. A Caixa vem que tem.